Fala galerinha, Professor Greikeira na área. Galerinha, hoje eu tenho um convidado especial, é o meu amigo Buzz Lightyear. E hoje, galerinha, a gente vai continuar com a nossa aula do universo e a gente vai falar da lua da Terra, a gente vai falar quantas luas tem no nosso sistema solar e também a gente vai dar uma paradinha para falar sobre eclipses. E eu trouxe aqui o meu amigo Buzz Lightyear para me ajudar e vocês vão ver depois o porquê que eu chamei esse convidado ilustre. E tô deixando para você aí, ó, o nosso QR Code para você entrar lá no site e pegar a lição que eu vou estar deixando aí para testar os seus conhecimentos. Belezeira, galerinha? E aí, Buzz, tá preparado, meu amigo? Eu vou deixar você para segurar o raio no final, hein? E aí, será que o Buzz segura? Então, vamos lá, galerinha? Então, vem comigo ao infinito e além! Galerinha, o meu amigo aqui, o Buzz, ele é muito corajoso, vocês viram? É por isso que ele é um patrulheiro espacial. E se você percebeu, eu também tô com uma camisa aqui do Buzz Lightyear. E já já você vai saber e entender melhor o porquê. Uma coisa que eu quero fazer uma observação, aqui ó, essa região aqui, talvez aí para vocês deva estar parecendo diferente, porque é verde aqui. É um verde transparente. Vamos lá então, galerinha. Vamos começar a falar da nossa lua. A nossa lua, ela é a coisa mais linda que tem. E por incrível que pareça, a nossa lua, ela também é estranha para o nosso sistema solar. Por quê, professor? Olha só que coisa engraçada. A Terra é o primeiro planeta do sistema solar a partir do Sol a ter lua. E uma coisa estranha é que ela só tem uma lua. Então a gente só tem uma lua a partir da Terra. Todos os outros planetas do sistema solar, e já já a gente vai conversar sobre isso, tem mais que uma lua. E mais ainda, a nossa lua ela é tão diferente, mas é tão diferente que ela é considerada uma lua de tamanho grande em relação ao nosso planeta. Todas as outras luas do sistema solar, elas têm um tamanho muito menor em relação ao seu planeta. A nossa lua, ela chega a ter 1/4 do tamanho da nossa Terra. E a sua gravidade chega a ser 1/6 da gravidade da Terra. É por isso que quando você vê os filmes de astronauta, eles parecem que dão saltos grandes, é porque a gravidade lá é menor. Então, o peso do astronauta, não confunda com a massa, ele é muito menor. O que dá uma vantagem para o astronauta, para ele levantar coisas que têm um peso maior aqui na Terra. Olha só que coisa interessante, pessoal. A nossa lua, ela influencia muitas coisas na nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho a respeito de várias características dela. Mas uma coisa que eu queria falar para você é a distância que a nossa Terra tá da nossa lua. A gente tá uma distância média, galerinha, de mais ou menos 380 mil quilômetros da Terra. Só que a lua tem hora que ela tá mais perto da Terra e tem hora que ela tá mais longe da Terra. Como assim, professor? Vou te mostrar. Pera aí, meu amiguinho. Eu trouxe aqui, ó. Opa. Dessa vez eu trouxe Netuno para fazer de conta que é a Terra, porque ele é mais azulzinho, então ele não vai sumir. Então olha só aqui a nossa lua, aqui faz de conta que é a Terra. O movimento que a lua faz ao redor da Terra não é um movimento circular retinho, pois se fosse assim, nós teríamos eclipses toda semana, todo mês. Mas o que acontece é que a lua, ela faz um movimento que tem hora que ela está mais longe da Terra, tem hora que ela está mais perto da Terra. E ela faz esse movimento assim, como se fosse um bamboleio. Então tem hora que ela está passando por aqui, tem hora que ela está passando por aqui e por aqui. Então ela não faz esse movimento retinho como a gente pensa. Então tem hora que ela está cortando a Terra assim, tem hora que ela está cortando a Terra assim.
e sempre se aproximando e se afastando. Quando a Lua se aproxima da Terra, ela se encontra num raio médio de aproximadamente uns 384 mil quilômetros. A gente fala que ela está no seu perigeu, que é o ponto mais perto da Terra. E quando ela está mais longe da Terra, ela se encontra a uma distância média de mais ou menos uns 406 mil quilômetros de distância da gente. A gente fala que ela está no seu apogeu. Só para você ter ideia da distância média da Terra entre a Lua, considerando os 380 mil quilômetros de distância, a gente poderia colocar aproximadamente aí umas 30 terras. Olha só, então é uma distância bem grande. E a existência da nossa Lua é uma existência muito controversa. Ela dá luz a várias teorias. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa a palavra teoria e hipótese, porque a gente já conversou que uma hipótese é uma coisa que está sendo especulada, é uma conjectura, não é uma coisa que foi testada pela comunidade científica, enquanto que uma teoria ela já tem embasamento científico, ela já foi questionada, outros cientistas testam ela para comprovar sua veracidade. E olha só, a gente tem várias teorias para a geração aqui da Lua. A primeira é a teoria da coagregação, que a gente já vai falar, a teoria da fissão, a teoria da captura e a teoria do grande impacto, que é a teoria que os cientistas mais acreditam. Vamos falar então primeiro da teoria da coagregação? Nosso sistema solar, nos seus primórdios, ele tinha muitas nuvens de gases, nuvens de poeira, pedras, asteroides, tudo girando ao redor do Sol. Acredita-se que uma nuvem próxima da Terra tenha se formado e essa nuvem deu luz à nossa Lua. Olha que coisa interessante. Agora a próxima teoria, a teoria da fissão. A teoria da fissão diz que o nosso planeta Terra, nos seus primórdios, ele girava tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que uma parte dele se soltou. E essa parte que se soltou criou a nossa Lua. Agora a teoria da captura. Um corpo celeste veio dos confins do universo, entrou no nosso sistema solar em formação e foi capturado pelo campo gravitacional da nossa Terra, de certa forma que ele desacelerou a rotação do nosso planeta. Olha que coisa interessante também. E a teoria mais aceita, para não falar hipótese, né, dos cientistas, é a teoria do grande impacto. Por que a gente pode já chamar isso de teoria? Porque os computadores, os supercomputadores dos cientistas astrofísicos que estudam a formação do nosso sistema solar, da nossa Terra e da Lua, eles conseguem fazer simulações super poderosas em supercomputadores. E as simulações que mais dão certo justamente é a simulação da teoria do grande impacto. Por isso que ela é amplamente aceita. A mesma coisa aconteceu com o buraco negro. A gente só foi fotografar o buraco negro há coisa de poucos meses atrás. A gente teve uma foto real de um buraco negro através de um experimento que envolveu vários grupos de cientistas no mundo inteiro. Mas até então os computadores faziam simulações de como seria esse buraco negro. E quando saiu a primeira imagem, a imagem ela era fidedigna ao que o computador gerava como produto final. E é assim que a gente acredita que a teoria do grande impacto foi a mais certeira que deu luz ao nosso planeta. Mas como que é essa teoria do grande impacto, professor? Um planeta mais ou menos do tamanho de Marte, ele teria se chocado contra a nossa Terra. E nessa colisão, os restos de detritos que sobraram deram luz à nossa Lua. E essa teoria ela abre assim um leque para as famosas teorias da conspiração, né? Muitos alunos, quando eu falo dessas teorias, eles falam para mim: professor, e a teia? E a teia? Cadê a teia, professor? O que é a teia, professor?
É mais uma teoria da conspiração, que dizem que a Terra já teve uma irmã gêmea no seu princípio de formação do sistema solar, e essa irmã gêmea, aí cada um conta a sua história. Uns dizem que a Terra foi ejetada do nosso sistema solar e virou um planeta errante pelo universo afora. Outros dizem que a própria Terra foi quem colidiu com a Terra e gerou a nossa Lua. Então você acredita no que você quiser, meu amiguinho, mas aqui a gente vai te falar de ciência, beleza? Por isso que eu trouxe aqui o meu amigo, o patrulheiro espacial ao infinito e além. Galerinha, é uma pena que esse brinquedinho tá sem pilha. Eu não achei, mas ele é muito legal. Ele fala, acho que umas 30 frases diferentes, galerinha. E ele abre as asas aqui atrás. Depois, se eu não esquecer, eu mostro pra você. Vamos continuar na historinha, galerinha? Vamos falar agora, galerinha, quantas luas possui nosso sistema solar? Então vamos lá. A gente já falou que Mercúrio e Vênus não tem lua, quando eu disse que a Terra é o primeiro planeta no sistema solar a ter lua. E olha só como eu disse que a nossa lua é esquisita. A gente tem uma lua. A partir da Terra, a gente tem várias luas para os planetas. Por exemplo, Marte tem 2 luas. Júpiter, 67 luas. Mas esse número pode até aumentar, porque conforme a gente vai tendo mais capacidade de observação e as sondas vão mapeando, pode ser que se encontrem mais luas por aí. Assim como em Saturno, que tem 62 luas. Urano, 27 luas. Netuno, 13. E se a gente contar ainda alguns planetas anões que a gente conhece, que tem lua, como Plutão, que tem 4, Haumea, que tem 2, e Eris, que tem 1, a gente chega num total, galerinha, de 179 luas dentro do nosso sistema solar. Tem noção disso, galerinha? Mas olha só que coisa interessante. Por exemplo, Marte, quando a gente for falar de Marte, a gente vai falar das suas famosas 2 luas, que na realidade são 2 asteroides que foram capturados pelo seu campo gravitacional, que é Phobos e Deimos. Júpiter tem as famosas 4 luas galileanas, que são as maiores luas do seu sistema solar, que Galileu descobriu observando, e foi assim que ele consolidou a teoria do heliocentrismo, que o Copérnico já falava, observando as fases de Vênus. E as principais luas de Júpiter, quando a gente for falar de Júpiter, são Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Em especial, a gente vai dar uma atenção para Europa e Io quando a gente chegar em Júpiter. E Saturno também tem as suas principais luas, que é Mimas, Encélados. Encélados a gente vai dar uma paradinha para falar também. Tétis, Dione, Réia, Titã, que a gente também para falar um pouquinho, Hiperion, Jápeto e Febe. E Urano? Urano é o primeiro planeta do sistema solar a ser descoberto por telescópio, e uma boa parte das suas luas foram batizadas em homenagem aos contos de Shakespeare, né? Eu não conheço os contos de Shakespeare, mas sempre que eu coloco na minha aula, sempre tem um ou outro aluno que fala: ah, professor, eu já li esse conto. Se eu não me engano, galerinha, ele se chama Sonhos de uma Noite de Verão. Mas confere aí, porque eu não tenho certeza. As principais luas aí de Urano são Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. E de Netuno a gente tem Proteu, Tritão e Nereida. E Plutão a gente tem Caronte, tem mais algumas outras luas, né? Então, galerinha, tá aí o conjunto das luas do nosso sistema solar. E a nossa lua, ela é tão importante, mas tão importante pra gente, que ela está associada à nossa vida aos ciclos. Como assim? A gente tem muitas coisas na vida animal, segue ciclos, e muitos desses ciclos seguem a lua. Dizem que alguns animais, eles seguiam pela luz da lua para se locomover à noite. Algumas plantas também, elas desabrocham à noite devido à luz da lua. E olha só que coisa interessante, a nossa lua, ela tem
graças a ela, o nosso eixo de rotação ele é estabilizado. Como assim, professor? Eu já falei para vocês que a nossa Terra ela não gira retinho em torno do Sol, ela tem uma certa inclinação. É uma inclinação que eu já falei para vocês de 23 graus e meio quase, aproximadamente 23 graus e meio. E é graças à nossa Lua que esse eixo de rotação aqui da Terra ele mantém a sua inclinação, porque se não tivesse a nossa Lua, o que iria acontecer é que a Terra ia dançar num bamboleio gravitacional. Então a gente não teria as estações do ano. Então hoje, de repente, poderia ser um calor abrasador, parecendo um deserto do Saara, e de repente semana que vem a gente poderia estar num clima parecido com o Ártico. Então, graças à nossa Lua, esse eixo de rotação ele mantém a sua inclinação enquanto a nossa Terra gira ao redor do Sol e a Lua vai girando ao redor da Terra. E olha só que coisa interessante. Algumas pessoas juram de pé junto que o melhor dia para cortar o cabelo é quando tem lua cheia. Isso eu não tenho nenhum embasamento científico para falar para vocês, galerinha, mas tem gente que acredita e jura de pé junto. Outra coisa que acontece muito é os ciclos relacionados, por exemplo, à mulher. A mulher tem o seu ciclo menstrual que ele acompanha a lua. Algumas mulheres sabem dizer se está chegando no dia do seu ciclo só por olhar a lua, né? E uma outra coisa que é um fato interessante também para a gente conversar é a respeito dos bebês. Olha só que coisa interessante, tem gente também que jura de pé junto que quando uma grávida está perto das suas últimas semanas gestacionais, quando a lua vira, elas juram que o nenê nasce. Então, algumas acreditam nisso, né? Disso eu não posso duvidar, porque como eu não sou mulher para falar, então não tenho essa autoridade, né, galerinha? Né, Buzz? Você também pode falar alguma coisa a esse respeito? Claro que não. Então, como a gente não é mulher, a gente nunca teve filho, não dá pra gente falar. Mas tem gente que jura de pé junto que quando tá perto do neném nascer e a lua vira, nasce a criança. Então, galerinha, a nossa lua, ela tem vários ciclos no nosso planeta. Um ciclo que você provavelmente já deve ter percebido quando vai à praia é o ciclo das marés. Quando você chega de manhã na praia, senta lá pertinho da borda lá, da orla, e aí o que acontece? Conforme vai avançando o dia, você vai tendo que ficar cada vez mais longe. Por quê? Devido às marés. E isso acontece devido à atração gravitacional da Lua sobre as águas terrestres. Olha quanta influência que a Lua ela tem na nossa vida, meu amiguinho. A Lua ela é extremamente importante. E no começo da humanidade, os primeiros calendários, eles se baseavam nos ciclos lunares. Ok? Olha quanta riqueza que a Lua ela tem e traz pra gente. Tem noção disso? E logo a gente vai falar, pessoal, a respeito dos eclipses. Mas antes eu já vou te adiantar uma coisa. Lembra que eu disse para vocês que tem horas que a Lua está mais perto da Terra e tem hora que ela está mais longe? O perigeu mais perto e o apogeu mais longe. Quando a gente tem uma Lua mais perto da Terra, a gente tem, se tiver no ciclo da Lua cheia, se a Lua estiver mais perto da Terra e for uma Lua cheia, a gente chama de superlua. Olha que coisa interessante. E uma superlua, ela pode ter até 30% a mais de brilho e 14% maior. Ela pode aparecer no céu 14% maior e 30% mais brilhante. Talvez você algum dia já deva ter visto uma superlua. E é um fenômeno muito lindo, ainda mais se coincidir com um eclipse lunar. Então, galerinha, a gente já falou dos ciclos, né, da Lua, e a gente precisa falar, junto dos ciclos da Lua, das fases da Lua, tá? Então, olha só, galerinha, eu vou tentar baixar aqui minha carequinha para você não confundir com a Lua aí. Vocês também perceberam que eu ativei o modo Vin Diesel, né? Então, vamos lá, galerinha. Então, olha só, galerinha.
Vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu já colocar todas as fases aqui. Pronto. Então vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu voltar uma aqui, ó. Aqui eu tenho a minha lua cheia. Se você, deixa eu voltar para ficar mais fácil. Se você acompanhar o ciclo aqui que a gente colocou para vocês, indo daqui para cá, subindo, a gente tem então a lua cheia, e aqui ela já tá na sua fase de minguante, e aqui ela já tá na fase de nova. Faltou exemplificar a fase de crescente, né, que seria o oposto dessa daqui. Aqui estaria claro e aqui estaria escuro, né, pessoal? Então, para vocês entenderem um pouquinho a respeito das fases da Lua, que duram entre 7 a 8 dias, e o ciclo total que vai de 29 a 30, 28 a 30 a 29 dias, depende um pouquinho do mês, do ano também, tá? E pra gente complementar, né, a Lua cheia é aquela Lua, vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Então, galerinha, ó, eu trouxe aqui o meu Sol aqui, ó. Então, vamos fazer de conta aqui. Vou pedir pro Buzz. Será que o Buzz consegue segurar aqui a minha terra, Buzz? Segura aí pra minha terra, Buzz. Aí, meu amigo Buzz. Não vai deixar cair, hein? Ô, Buzz, segura direito. Aí, pronto. Então, olha só aqui o que acontece com a nossa Lua. Aqui tá a nossa Terra. Quando a minha Lua, ela está oposta ao Sol, então aqui a gente tem o Sol. Olha só, essa daqui é a parte escura da minha Terra, e aqui, ó, onde eu miro com a lanterna, é a minha parte clara da Terra. Então, quando a Lua, ela está oposta aqui à minha Terra, olha só, então o que acontece? Essa face iluminada aqui, ó, é a que vai ser observada para quem está aqui na parte escura. Então a gente fala que estamos na lua cheia. E conforme a minha lua ela vai se movimentando, olha só, presta atenção o que acontece com a luz. Não sei se dá para perceber bem. A luz vai diminuindo para quem está aqui nessa posição. Então, conforme a lua vai andando, ela vai diminuindo a sua fase aqui. Então ela vai ficando minguante, então a lua fica minguante, e aí, deixa eu continuar aqui, ó, aí a lua fica minguante, e a hora que ela está nessa posição, olha só que coisa engraçada, ela está, ó, em oposição ao Sol, aqui, então a hora que a lua está nessa posição aqui, a Terra, o pessoal que está na Terra, a gente, né, não consegue ver a lua, né, a gente vê muito pouco dela. Por quê? Porque a face iluminada da Lua, ó, é essa daqui, que está oposta a quem está aqui na Terra. Então, quem está aqui na Terra não vai conseguir enxergar. Deu para entender? E aí, a Lua continua andando, e a hora que ela continua andando, olha só, ela começa aqui a ficar iluminada de novo. Então, ela começa a crescer. Então, aqui a gente tem a fase de nova, quando a iluminação do Sol bate na Lua, mas a gente não consegue ver na Terra, e depois a crescente para depois voltar para a lua cheia novamente. Então é assim que acontece as fases da lua. E uma coisa que é interessante para a gente comentar novamente, já falei para você, é que como a lua ela não gira num plano retinho ao redor da Terra e do Sol, graças a isso a gente não tem eclipse todo mês, porque se acontecesse, a gente ia ter todo mês um eclipse solar e um eclipse lunar. Mas não é isso que acontece, a Lua faz um movimento assim, 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 ao redor da Terra. Deu para sacar então como que é o movimento da Lua? Muito obrigado, Buzz. Ao seu dispor, professor. Então, continuando aqui, galerinha, agora a gente vai falar das viagens à Lua. E você vai entender o porquê que eu trouxe o meu amigo, o patrulheiro espacial Buzz Lightyear. Então vamos lá, ó. Todo mundo me pergunta mais ou menos assim: professor, quanto tempo demora uma viagem para a Lua? Na média, uns 4 dias. Já já a gente vai conversar um pouquinho melhor. Por quê?
A nave Apollo, que foi a primeira nave que levou o homem à Lua, ela demorou 3 dias e 4 horas, 76 horas, tá? Mas outras missões que vieram futuramente, de 69 a 72, elas levaram por volta de 70 horas, tá? Mas por que eu disse que a gente ia conversar um pouquinho melhor? Por causa do seguinte, pessoal, conforme a tecnologia vai avançando, a gente consegue ter um desempenho melhor. Então, hoje, a gente iria fazer num tempo muito menor com a tecnologia de foguete que a gente tem hoje. Então, é bem provável que a gente consiga fazer num tempo muito menor aí, para chegar na Lua, né? E só para você ter uma ideia da distância que a gente está da Lua, que eu já disse para você que é uma média de 384 mil quilômetros de distância, se a gente fosse caminhando a um passo humano normal, a gente levaria 14 anos para chegar. E se a gente fosse de carro, a gente levaria aproximadamente uns 5 meses. Olha só que coisa interessante. E agora, meu amiguinho, você vai entender o porquê que eu trouxe o meu amigo Buzz Lightyear. A primeira nave que pousou na Lua foi a Apollo 11. Na realidade, quem pousou na Lua foi um módulo lunar chamado Eagle, tá? 3 pessoas estavam na nave Apollo: o comandante Neil Armstrong, o piloto do módulo lunar, o Edwin Buzz Aldrin, e o piloto do módulo de comando, Michael Collins, tá? E a nave Eagle, que ela parece uma aranha, já já eu vou mostrar para vocês, ela pousou na Lua no dia 20 de julho de 69. A gente fez 50 anos do pouso lunar há pouco tempo atrás. Não vou falar a data, porque você pode assistir esse vídeo daqui 1, 2, 5 anos, só para não ficar defasado, tá? Então, pessoal, falando aqui do Michael Collins, que era o comandante, né, do módulo de comando, o piloto do módulo de comando, ele foi a pessoa que mais ficou longe de um ser humano. Por quê? Olha só o que aconteceu com o Michael Collins. Aconteceu o seguinte, galerinha. Aqui tá a Lua. Aqui, ó, vamos colocar a Terra de novo. Segurei de novo pra gente... Buzz, espera aí. Tirei, opa. Aqui é ao vivo, galerinha. Aqui, se é pra dar certo, vai dar certo. Se é pra dar errado, vai dar errado. Então, vamos lá, ó. Então, aqui tá a Lua, aqui tá a Terra. Então, olha só o que aconteceu. E aqui tá o módulo de comando. Então, o módulo de comando veio. E aí, o que ele fez? Ele deixou o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong lá na Lua com o módulo Eagle, e aí com o módulo lunar, módulo Eagle, e aí o Michael Collins, ele continuou lá no módulo de comando, ele deu a volta na Lua, e quando ele deu a volta na Lua, ele perdeu totalmente a comunicação com a Terra, então ele ficou incomunicável por algum tempo. E aí, galerinha, esse carinha aqui foi o cara que mais ficou longe de qualquer ser humano que estava lá na Terra. E aí ele completou lá a sua volta e voltou a comunicação com ele lá na Terra. Olha que coisa interessante. E esse evento aí, ele foi um evento que foi televisionado, foi também transmitido de rádio para o mundo inteiro. Então esses astronautas, eles foram considerados heróis, não só para a nação americana, né, mas para o mundo inteiro, né. E agora você talvez entenda o porquê que esse bonequinho aqui, ele se chama Buzz Lightyear. É uma homenagem ao astronauta Edwin Buzz Aldrin. Tá? Então, para quem não sabe de inglês, Lightyear é ano-luz. Então, esse daqui é o Buzz ano-luz, né? E o nosso astronauta que foi para a Lua é o Buzz Aldrin, ok? E olha só, eu trouxe aqui para vocês uma foto aqui do módulo Eagle. Olha só, o módulo lunar. E do comandante aqui, Neil Armstrong.
Quando Neil Armstrong pisou na Lua, ele foi o primeiro a descer na Lua. Ele disse aquela sua famosa frase icônica, né? Que esse é um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco salto para a humanidade. E essa frase ficou eternizada, né? E o presidente na época fez uma ligação da Terra lá para a Lua para conversar com os astronautas. O tempo de duração lá da missão deles foi um pouco mais que 2 horas e meia. Eles ficaram caminhando na Lua, fotografando, captando imagens, recolhendo as amostras da Lua, de rochas, estenderam a famosa bandeira americana, que tem toda aquela teoria da conspiração de que a bandeira ficava tremulando, né? E eles pousaram lá num lugar chamado de Mar da Tranquilidade. E no dia 24 de julho, o que aconteceu? Eles voltaram para a Terra e a cápsula caiu lá no Oceano Pacífico, como é de costume para todas as missões. Mas olha só que coisa interessante, galerinha. Essa é a história que não contam para você, mas eu vou contar. A antiga União Soviética, ela estava num clima tenso com os Estados Unidos, a famosa Guerra Fria. E nesse contexto, eles queriam mostrar o seu domínio, o seu poderio. Então começou a corrida espacial. E foi o que alavancou o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, a lançar, né, um desafio, falando que eles iriam naquela década para a Lua, eles iriam colocar um homem à Lua. E o presidente, ele fala uma frase icônica, ele diz que eles iriam fazer isso não porque era fácil, mas porque era difícil. Mas os russos, eles nunca estiveram atrás dos Estados Unidos nessa corrida espacial, muito ao contrário. A antiga União Soviética, nessa corrida espacial, eles enviaram em 57 em órbita da Terra o primeiro satélite artificial, que era o Sputnik. Já já eu vou mostrar uma imagem dele para vocês. E em 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin foi a primeira pessoa, o primeiro ser humano a orbitar a Terra. Ele foi a primeira pessoa a sair da Terra na nave Vostok 1. Olha só, então, na realidade, quem estava na frente nessa corrida espacial eram os russos. E ele era um jovem de 27 anos. Ele que disse aquela famosa frase, né, que a Terra era azul, né? Então, o Yuri Gagarin foi o primeiro homem a sair da Terra. Fora que a história da corrida espacial, ela também tem o seu legado negativo, né? Porque eles lançaram macacos, lançaram cachorros, né? Tem a história da famosa Laika. Depois você pesquisa sobre a Laika. Era uma cachorrinha bonitinha, né? Que eles mandaram para o espaço para testar, né? Saber se um ser humano, se um animal poderia aguentar as condições espaciais, né? Então tá aí, galerinha, ó. Esse daí, ó, para mostrar para vocês, esse é o satélite aqui, ó, o Sputnik. E esse aqui é o busto do Yuri Gagarin. O Yuri Gagarin, ele foi considerado um herói no mundo inteiro por esse feito. Ele, inclusive, quando veio aqui no Brasil, ele começou uma campanha, né, para mostrar esse, vamos dizer assim, esse poderio soviético, né? E ele tinha uma coisa que a maioria dos russos não tinham na época, ele tinha carisma, e mais ainda por ser um militar. Ele sorria, ele tinha um sorriso no semblante que chamava a atenção das pessoas. Então, por onde ele passava, ele cativava com as pessoas. Então, os russos fizeram uma campanha com ele sendo o garoto propaganda. Então, o Yuri Gagarin viajou o mundo inteiro, né, e foi condecorado em vários lugares. Inclusive, quando ele esteve aqui no Brasil, ele ganhou uma medalha do presidente na época aqui. Então, o Yuri Gagarin, ele foi considerado um herói mundial pelo feito que ele teve, né? Vamos falar um pouquinho das missões lunares? Ah, mas antes, pessoal, eu esqueci de falar uma coisa interessante. Tem um fato muito interessante a respeito da Lua. Provavelmente vocês já devem ter visto ou ouvido falar de um filme dos Transformers, se eu não me engano é o Lado Oculto da Lua, se eu não me engano, o filme dos Transformers. Então, a Lua, ela realmente tem um lado escuro. A Lua tem um lado escuro. Como assim, professor? Olha que coisa engraçada.
Tá vendo aqui a minha lua? Eu pintei ela de duas cores aqui. Olha só que coisa engraçada. Imagina que a gente tá aqui na Terra. A gente só vê uma face da lua. A gente não vê a outra face. Sabe por quê? A lua, ela tá presa à Terra numa atração gravitacional. É quase que uma dança cósmica entre a lua e a Terra. Ela está presa nesse abraço gravitacional, e a hora que a lua gira em torno da Terra, olha só que coisa interessante, ela também gira em torno de si mesma, ela está sincronizada com a Terra. Então a gente só consegue ver essa face aqui da lua, a gente não consegue ver a outra face, devido a essa sincronia que a lua tem com a Terra. Olha que coisa interessante. Isso aconteceu lá no princípio, no processo de formação do Sistema Solar, quando a Terra e a Lua se formaram e ficaram unidas gravitacionalmente. Olha que coisa interessante. E a nossa Lua, aos pouquinhos, ela está se afastando da Terra. Mas pode ficar tranquilo, galera, que vai demorar muito tempo para a gente perceber isso. Milhares de anos. Então, a gente não vai sofrer nenhum efeito por enquanto. Mas olha só que coisa interessante, né? Isso daí. A gente sempre está olhando para a mesma face da lua. Então, a próxima vez que você vê uma lua cheia, olha bem para ela e aí marca como que ela é, para você ver depois a próxima, para ver se não é igual. A variação aqui do ângulo é bem pequena. Então, enquanto a lua ela anda ao redor da Terra, ela também gira em torno de si. Em outras palavras, professor, a lua ela gira em torno dela mesma? Sim, meu amiguinho, a lua está girando em torno dela mesma enquanto ela está andando em torno da Terra. Mas como assim, professor? Olha só, a lua não gira em torno da Terra? Enquanto ela gira em torno da Terra, ela está girando aqui. Marca esse lado aqui, meu amiguinho. Olha só. Então ela está girando aqui, ó. A hora que ela chegar aqui, ó, viu só como que você não está mais vendo aquele lado? A hora que ela chegar aqui, ó, olha o lado que você está vendo. A hora que ela chegar aqui, você já mudou o lado. E a hora que ela chegar aqui, você volta a ver o lado. Então a Lua, ela acaba girando em torno do seu eixo, enquanto ela gira em torno da Terra, nesse movimento síncrono com a Terra. Que interessante, não é, meu amiguinho? Então, galerinha, sobre as missões lunares, né? Durante a década de 60, né, a gente teve vários satélites espaciais que foram lançados tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, né? E a União Soviética, infelizmente, tentou ir para a Lua, mas não teve muito sucesso, né? E isso me chama muita atenção, porque eles faziam missões suicidas, né? Eles não testavam exaustivamente os equipamentos como os Estados Unidos, né? E por isso que eles saíram na frente na corrida espacial. Mas infelizmente nessa hora aí os Estados Unidos eles conseguiram adquirir uma vantagem e foram para a Lua primeiro, né? E depois da nave Apollo 11 teve mais 5 missões que foram enviadas para a Lua, que foi Apollo 12, 14, 15, 16 e 17. 12 pessoas, 12 homens conseguiram o feito de pisar na Lua. Vamos ver quem pisou na Lua? Mas antes, meu amiguinho, você percebeu ali que eu pulei uma missão Apollo? Vamos comentar já já, ó. Então, ó, da Apollo 11 foi para Apollo 12 em novembro de 69, Charles Conrad e Alan Bean. E a Apollo 14, que foi em fevereiro de 1971. E os astronautas que pisaram na Lua foram o Alan Shepard e o Edgar Mitchell. E aí você vai falar, mas professor, e cadê a Apollo 13 aí? A Apollo 13, meu amiguinho, é aquela missão famosa que você já deve ter ouvido aquela frase: Houston, temos um problema. Houston, I have a problem. Você já deve ter escutado. Inclusive, teve um filme que foi feito, se eu não me engano, eu acredito que foi Tom Hanks que estrelou no filme, né? Depois vocês procurem o filme, é um filme muito legal. O que aconteceu? A missão estava indo para a Lua e eles tiveram alguns problemas no decorrer da missão e tiveram que fazer todos os ajustes e foi uma missão conturbada e conseguiram voltar,
né? Então o controle de terra, eles mandavam todas as instruções do que eles tinham que fazer e se virar para consertar a nave com o equipamento que eles tinham lá. E é um filme eletrizante. Se você procurar, você acha ele, e é um filme muito gostoso de assistir. Aproveitando o ensejo, eu vou te indicar uma série da Netflix, que se eu não me engano tem uns 6 episódios, que chama Challenger. A Challenger é o voo da nave que explodiu já no comecinho da sua missão. Ela ia levar uma civil, a primeira civil a fazer o voo espacial, que era a professora Krista McCauley. A professora Krista ia fazer alguns experimentos em gravidade zero, né, em microgravidade, mas infelizmente a nave explodiu já no comecinho da missão. E é uma série muito legal porque ela detalha muito bem os acontecimentos, mostra como que era a família da professora, então eu recomendo você a procurar para assistir também. Então a Apollo 15, que foi em julho de 71, quem que pisou na Lua? David Randolph e James Irving. Apollo 16, em abril de 72, quem pisou na Lua? John Watts Young e Charles Duke. E Apollo 17, em dezembro de 72, quem pisou na Lua foi o Eugene Cernan e Harrison Schmitt. Então essas foram as pessoas que pisaram na Lua. Depois dessas missões, o homem não voltou mais à Lua. Por quê, professor? Devido aos altos custos. Quando o programa espacial ele foi lançado, ele era um ícone entre a nação americana. Então todos gostavam, era um orgulho para toda a nação americana. Mas depois de um certo tempo, as pessoas estavam cansadas de ver a mesma coisa, ver eles lançando as naves, já não era mais uma novidade, não era tão atrativo. Então as pessoas começaram a pensar: poxa vida, mas a gente está gastando milhares, até bilhões de dólares com isso, e a gente precisa de melhorar a nossa infraestrutura dos hospitais, das escolas, da segurança, e vai continuar gastando esse dinheiro até quando? Então começaram a ter os cortes orçamentários. Então a NASA começou a ter os seus cortes, e o primeiro projeto a se aposentar foi o programa do ônibus espacial, que é esse que vocês estão vendo aí no fundo. E a partir daí os custos foram sendo cortados cada vez mais, né? Então o orçamento da NASA começou a ter cada vez mais cortes. E realmente, né, o Senado, eles observavam e eles falavam: a gente precisa direcionar o dinheiro para outras coisas, senão a gente vai ficar gastando milhares de dólares com isso, né? Hoje em dia a NASA tem alguns programas ainda em funcionamento que gastam bastante, mas são muito bem sucedidos, como os programas de missões para Marte, né, que a gente vai falar logo, que tem as últimas sondas que foram para Marte, né, os rovers, e a gente vai falar deles também, né? Mas a NASA não desistiu. Tem uma missão preparada para ir para a Lua. Olha só o ônibus espacial que eu falei aí atrás. E essa missão é a missão Artemis. Essa missão, ela quer colocar a primeira mulher para pisar em solo lunar até 2024. A missão, ela está dividida em 3 fases. Na primeira fase, eles vão testar os equipamentos sem tripulação. Na segunda fase, eles vão colocar a tripulação. E a terceira fase, eles já vão mandar os astronautas lá. Então a gente começa a ver o progresso a partir de 2021 e até 2024, se tudo correr bem, a missão Artemis, ela vai ter a primeira mulher no solo lunar, tá? E ela recebeu esse nome em homenagem à deusa grega da lua, Artemis. E olha só que coisa interessante, faz referência ao seu irmão gêmeo Apolo, né? E você sabe, como eu acabei de falar, que Apolo foram o nome das missões que levaram o homem à Lua, né? Essa missão, então, ela está programada para começar em 2021, né? E até 2024 ela vai colocar lá os astronautas, incluindo uma mulher no solo lunar. Eles também querem construir uma infraestrutura
para futuramente fazerem missões mais longas e quem sabe até para Marte. A NASA já tem um projeto para Marte lá por volta da década de 40, tá? Então não é para agora não, lá por volta da década de 2035, 2040 mais ou menos. Mas eu acredito que a SpaceX do Elon Musk vai chegar muito antes em Marte, mas isso a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Então olha só, mais de 55 anos depois a gente vai ver de novo um ser humano lá em solo lunar. Será que vamos? Então vamos esperar para ver, né, galerinha? Vamos falar agora dos eclipses. Olha que coisa interessante. A gente tem dois tipos de eclipse, o eclipse solar e o eclipse lunar. Vamos falar primeiro do eclipse solar. Então olha só, o eclipse solar. Quando a gente fala eclipse solar, a gente tem que pensar o seguinte: quem está sendo escondido é o Sol, então quem está sendo eclipsado é o Sol. Então se é o Sol que está sendo eclipsado, é um eclipse solar. Para que isso ocorra, quem entra no meio do caminho é a Lua. Como assim, professor? Olha só aqui para você entender. Aqui a gente tem a Terra e aqui a gente tem a órbita da Lua. Então a hora que coincide o plano entre o Sol e a Terra e a Lua estarem no mesmo plano, os três, então a gente tem o que? Uma sombra projetada da Lua aqui na Terra, tá? E essa sombra projetada é o que causa o eclipse. Se você estivesse aqui, ó, na Terra, nesse ponto aqui onde tem essa sombra, e fosse olhar para frente, quem que você estaria vendo sendo encoberto? Você estaria vendo o Sol sendo encoberto pela Lua. Então, se é o Sol que foi encoberto, é um eclipse solar. Essa região aqui é chamada de umbra, que é a região mais escura. O Sol também projeta uma sombra um pouquinho mais clarinha. Vou tentar mais ou menos fazer um desenho aqui, ó, só para você mais ou menos entender isso que eu tô falando. Então, ó, o Sol ele projeta uma outra sombra aqui também, mais fraquinha, tá? Essa sombra mais fraquinha aqui é chamada de penumbra, tá? Então quem tiver nessa zona da penumbra vai ver um eclipse parcial do Sol. E quem tiver aqui nesse meinho, na zona da umbra, vai ver um eclipse total do Sol. E também, pessoal, a gente pode ter um eclipse anular do Sol. Lembra que eu falei para vocês que tem hora que a Lua ela tá mais perto da Terra, tem hora que ela tá mais longe, no perigeu mais perto, no apogeu mais longe? Então, experimenta fazer assim com o seu dedo. Estica a mão, estica o dedo, fecha um olho e aí tenta tampar alguma coisa lá na frente. E aí vai chegando com o seu dedo perto do seu olho. Você vai ver que tampa muito mais coisa. E acontece a mesma coisa aqui com a Lua. Como assim, professor? Quando a Lua está no perigeu, no ponto mais perto do Sol, ela consegue tampar mais a coroa solar. Quando ela está mais longe, no apogeu, ela não tampa por completo a coroa solar. E aí aparece esse rastro aí em volta do Sol, que é a coroa solar, que a gente chama de eclipse anular do Sol. Olha que bonito! E a gente tem também o eclipse lunar. Então vamos raciocinar? Se no eclipse solar quem está sendo oculto é o Sol, no eclipse lunar quem está sendo oculto é a Lua, tá? Então quem que fica no meio do caminho? A Terra. A Terra fica entre o Sol e a Lua para encobrir para a Lua ficar encoberta. Vamos ver isso melhor? Olha só aqui, pessoal. Então os raios do Sol eles vêm, batem na Terra e o que que acontece? Projeta uma sombra aqui na Terra da Lua. Então a Terra está projetando aqui na Lua uma sombra. Olha só. Vou pintar aqui só para você entender um pouquinho melhor. Então aqui, ó, é a sombra que a Terra está projetando na Lua. Então essa área aqui é a nossa zona de umbra, aonde a gente vai ter um eclipse total da Lua. E a Terra também vai projetar uma zona aonde vai ter um pouquinho menos de sombra.
essa zona aqui é a penumbra. Então quem estiver observando, dependendo do lugar aqui na Terra, vai observar ou essa parte aqui que está mais escura, ou essa parte aqui que está um pouquinho mais clara. E aí você vai poder ver um eclipse total ou um eclipse parcial, dependendo da posição aonde a Lua estiver. Esse caminho da Lua é chamado de caminho da totalidade, tá? Então aqui, quando a Lua dá sua volta e ela estando no mesmo plano com a Terra e com o Sol, quem que fica encoberto aqui, imaginando que você está aqui na Terra, ó, imaginando que você está na Terra, quem que fica encoberto? A Lua, pela sombra que a Terra vai fazer. Beleza? E a gente pode ter também um eclipse lunar com uma lua de sangue. Muitas vezes, quando acontece um eclipse, acontece o seguinte, vamos voltar lá naquela outra figurinha. Acontece que os raios do Sol, eles batem aqui na atmosfera, ó. E aí acontece um fenômeno que você vai aprender lá no segundo ano, que é uma dispersão da luz. E essa dispersão da luz da atmosfera aqui da Terra acaba criando aqui uma coloração avermelhada na Lua. Por isso que a gente fala que a Lua virou uma lua de sangue. Mas não é que tem sangue na Lua, né, gente? É porque ela ficou um pouquinho mais avermelhada, tá bom? Então deu para entender o que está acontecendo aí? Então, na realidade, é um pouco da luz da atmosfera da Terra que está sendo refletida aí pela Lua. Por isso que dá esse aspecto avermelhado e a gente chama de lua de sangue, tá bom? E o pessoal me pergunta muito, professor, quanto tempo que dura um eclipse? Olha só, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor? A duração máxima de um eclipse lunar é por volta de 3 horas e 20 minutos, tá? Mas olha só, a duração da observação de um eclipse da Lua, ele também depende do intervalo em que a Lua fica no horizonte. Como assim? Se a Lua estiver mais baixa ou mais alta. Quanto mais alto, mais tempo você vai ter de eclipse. Quanto mais baixo, menos tempo você vai ter de eclipse. Deu para entender? Já um eclipse solar, na sua fase de totalidade, dura alguns minutos. Pode durar uns 6 minutos, mais ou menos, né? Depende do lugar e da posição que você tiver. Às vezes vai durar 2 minutos, tá? Mas a fase completa, partindo, né, da fase do eclipse parcial até o eclipse total, pode chegar até umas 2 horas de eclipse, até ele eclipsar totalmente o Sol, tá bom? E, professor, mas de quanto em quanto tempo acontece um eclipse? A gente tem, pessoal, no mínimo, presta atenção nisso que eu vou falar, a gente tem no mínimo 2 eclipses lunares e 4 eclipses solares, mas no máximo a gente tem 7 eclipses por ano. Como assim, professor? 4 mais 2 dá 6. Isso mesmo, então a gente pode ter 3 eclipses lunares e 4 solares, ou a gente pode ter 5 eclipses solares e 2 lunares. E esse ciclo ele se repete a cada 18 anos. E a gente chama isso de período de Saros, onde ocorrem 41 eclipses do Sol e 29 da Lua, tá? E embora os eclipses lunares eles sejam menos frequentes, né, para visualizar eles é muito melhor e muito mais fácil. Por quê? Basta a gente estar em algum ponto da Terra aonde a gente vai ter a lua cheia e um céu limpo, sem nuvens, para poder observar. E olha só essa curiosidade que eu trouxe para vocês. O próximo eclipse anular vai ser em 2023 e o total em 2045. Agora a gente vai ter que ter um pouquinho de sorte para estar no caminho aí da totalidade para poder ver esses eclipses aí acontecerem. Então, belezeira, galerinha? Então, bora lá pra gente se despedir? E aí, Buzz, gostou da nossa aula? Bora lá pra gente se despedir, Buzz? Então, vem comigo. Então, galerinha, é isso aí. Essa foi a nossa aula de hoje. Tô deixando aí para você de novo, ó, nosso QR Code para você entrar lá na nossa lição. E também aqui, ó, o endereço do nosso site para você ver lá alguma coisa que te interessar.
Belezeira, então galerinha, então ó, eu vou me despedir aqui com o meu amigão, que agora você já sabe o porquê que ele se chama Buzz Lightyear, né Buzz? E vou te convidar para nossa próxima aula, né Buzz? Então, quer despedir da galerinha? Então, Buzz Lightyear, ao infinito e além!